Sejam bem-vindos ao programa Diálogos na TV Região, primeiro de uma série desse modelo com 3 convidados. Nossos convidados de hoje, estreando Diálogos, começar pelo Teixeira, ex-presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, ex-diretor por vários anos da Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana, Cavil. Seja bem-vindo, Teixeira. Boa noite, Inés, boa noite, nosso chefe, nosso diretor, o nosso amigo Pedro, Pascaíno de coração, o Fernando. Então, uma boa noite aos ouvintes, boa noite a todos. É muita honra, poder participar desse programa, de pessoas importantes aqui na região. Fico muito agradecido por essa oportunidade. Obrigado por você estar presente. Pedro Renato, ex-atleta profissional do Vasco, advogado e, em breve, secretário de governo, prefeito Alfredão, em Itaperuna. Seja bem-vindo, Pedro Renato. Obrigado, Benésio. Boa noite. Boa noite a todos aí que nos assistem. Ao Teixeirinha, nosso companheiro aí de muitas lutas. Ao professor Jefferson, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Nosso mestre Fernando. E estamos aqui aí para estar conversando, para estar nesse bate-papo aí, se Deus quiser, bem instrutivo, bem amigável, E, se Deus quiser, com muita audiência. E conscientizador, na medida do possível. Exatamente. E completando a mesa do nosso encontro de hoje, professor, reitor do Instituto Federal Fluminense, IFE, Jefferson Manhães. Seja bem-vindo, professor Jefferson. Uma boa noite a todos, Ebenezer. É um prazer estar aqui na região noroeste, aqui em Bom Jesus, falando não só para a região noroeste, mas falando para o mundo, aqui pela internet, ao Teixeira. Um prazer muito grande estar ao seu lado, ao Pedro, ao meu querido Fernando Ferrara. Enfim, é muito bom estar aqui, tenho certeza absoluta que vamos ter um bom diálogo. A proposta de promover este perfil de encontros é para fazermos reflexões sobre comportamentos, atitudes de vários atores da política. Tem deixado a desejar na maneira de produzir seus projetos de governo. Estamos numa fase de transição de novas lideranças, principalmente na nossa região. Pensávamos que viriam sem os vícios de gestores anterior no governo, mas as coisas não parecem dessa forma, Está vindo um pouco mais complexo. Eu vou fazer aqui um editorial, vou colocar aqui para todos nós, o editorial que nós fizemos aqui, não era essa a proposta, mas eu transformei ele em editorial, que é uma das coisas que pretendemos caminhar para discutir e pensarmos o que podemos produzir isso de forma melhor. Precisamos debater soluções inovadoras, verdadeiramente revolucionárias, a ponto de romper com as velhas estruturas obsoletas e retardatárias na evolução global, tanto em conceitos quanto em ações. Temos de acreditar que mudanças são possíveis e salutares. Pessoas presas em suas zonas de conforto não podem perceber que para além existe um mundo de oportunidades, de novos desafios, que são as molas propulsoras do desenvolvimento humano desde sempre. Acreditamos na mudança, concedendo-lhes tempo de preparação, honestidade de propósito e espírito de união para a nobre finalidade. O caminho é árduo, cheio de armadilhas e perigos. Porém, quanto mais difícil o objetivo a alcançar, mais prazeroso é consegui-lo e desfrutar do orgulho de que nossa existência não terá sido em vão. Pensemos fora da caixa. Faz-se necessário a mudança radical de encararmos a política como concebida
em seus primórdios, isto é, representantes que serviam à causa política. O que temos é o oposto: políticos que servem a si mesmos e aos seus agrupamentos especiais de parentes e amigos em desserviço e prejuízo da causa coletiva. Mobilizemos a sociedade, tenhamos a capacidade de ouvi-la de forma honesta, com o espírito enojado da velha hipocrisia, das vagas e mentirosas promessas de sempre. Podemos conceber da vida candidatos que possuam, ao menos, essa percepção de que as coisas precisam mudar para valer, de forma sincera, autêntica. O professor Jefferson Manhães, diante do que foi falado aqui, qual o teu entendimento que isso pode contribuir dentro daquilo que nós vamos falar aqui? Ebenezer, eu acho que poucos de nós imaginou esse tempo de pandemia, essa grande crise que nós vivenciamos, e como nós fomos enfrentando esse tempo, essa crise planetária. Muito menos que antes de terminar esta crise, nós entramos em uma outra crise planetária com a guerra que está se dando na Ucrânia. Então, o que nós temos de certeza com este mundo cada vez mais complexo é que o que vai acontecer depois da crise? Nós vivemos num mundo em crises constantes. E essas crises constantes, elas exigem respostas novas. E o que nós estamos percebendo é um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, de querer nos convencer que as respostas novas necessárias a esse novo presente e a um novo futuro, ela está no passado. Esse reacionarismo, essa visão de que é o passado que dá as respostas para o futuro, isso vai nos causar muitas dificuldades, porque o mundo, ele exige uma nova geração, com uma nova perspectiva, com novos comportamentos. Nós não podemos, por exemplo, achar que a natureza, ela tem recursos inesgotáveis. Há 30, 40 anos atrás, o desenvolvimento do mundo tinha esse pressuposto: eu posso explorar a natureza de maneira infinita, porque ela tem recursos infinitos. E nós já percebemos que, se não mudarmos esse desenvolvimento que estamos constituindo, nós estamos com a vida humana ameaçada, a vida ameaçada na face da Terra. Não só entre os humanos, mas de toda a biodiversidade. Então, nós precisamos de uma nova geração, de um novo pensamento. E para isso, para que a gente consiga isso, isso só vai se dar por uma educação que seja plena, uma formação de pessoas que seja plena. E essa formação, como diz a nossa Constituição, não pode ser essa visão de educação que ensina português e matemática, que são muito importantes, mas não são suficientes. Eu preciso, como diz a Constituição brasileira, de uma escola, de uma educação que desenvolve as pessoas, que forme os cidadãos e os prepara para o mundo do trabalho. Se eu não tiver esse tripé, onde eu desenvolvo a subjetividade, a sua relação com o outro, em sociedade, e também com a formação para o mundo do trabalho, nós vamos ter problemas. Então, eu acredito muito na educação, na formação das pessoas para esse novo mundo. Isso é importante. Tá ok? Então, nós estamos aí começando a caminhar nesse nosso encontro, né? E nós entendemos que precisamos mudar e transformar o momento que estamos vivendo. E hoje, o que vocês entendem da forma que os políticos
tem trabalhado, tem tratado a forma de conduzir as suas campanhas eleitorais. Na hora de montar, eles ouvem a sociedade, eles vão lá buscar essas pessoas ou não. Como que vocês veem como que vocês entendem e veem dessa forma? Se há necessidade de mudar alguns pontos nesse sentido. Benezia, é assim, eu vou até restringir ao meu prefeito lá, ao meu chefe, né, o Alfredão. E o Alfredão, na verdade, aí eu falo especificamente dele, né, da pessoa e do político. Ele, na verdade, naturalmente, ele faz política desde que acorda, né? Ele é uma pessoa do povo, como eu disse aqui, a política, na verdade, está na forma natural de vida dele, né? Então, muitos políticos, né, aguardam aí a chegada, né, o ano eleitoral para estar procurando, buscando o povo e tudo mais. E como a gente falou, o povo já está cansado disso, né? De 4 em 4 anos o político volta para bater na porta, para falar dos seus projetos. Só que, como a gente já falou aqui, hoje as informações elas estão aí num clique, né, para que todos aí analisem e vejam realmente o que esse político fez durante o seu mandato. Então, assim, o que falta, na verdade, ainda, né, são os políticos ouvir mais a população. Eu ainda acho que continua sendo. O nosso prefeito lá, ele tem um programa de rádio todo sábado, 6 horas da manhã, de 6 às 8. Desde que ele iniciou o seu mandato, ele não faltou nenhum programa. Nenhum programa. E é um tipo de programa assim, muito extrovertido, muito... que traz aquelas pessoas, principalmente aquelas também da zona rural. Ele sempre faz uma brincadeira, ele passa na feira antes, ele pega um frango, ele leva um frango, sorteia, depois ele vai na casa da pessoa entregar, faz sorteio e vai na casa da pessoa entregar. Mas assim, o que é mais importante nessas 2 horas de rádio do sábado é a pessoa que liga lá da zona rural e fala que a estrada dela não está boa. E ele atende. E não existe corte, no programa. A pessoa se abre o microfone para a pessoa, o áudio, deixa ela falar o que ela tem que falar mesmo, não existe corte. Então aquilo ali acaba sendo uma ouvidoria e tanto, né? E dali ele consegue filtrar, ele consegue ver muitos problemas e acabar com aqueles problemas. Então ele chega num sábado ali, ele filtra vários problemas, durante a semana ele executa. Então pelo menos aquele problema ali, né, iminente ali, ele é resolvido. Então assim, falta muito isso, eu ainda acho que falta muito político interagir mais com a população, escutar mais a população e tentar aí cobrir os seus anseios. Jefferson. Bom, eu vou tentar aqui ir para um outro caminho. Primeiro elogiar, eu acho que todo gestor ele tem que ter mais ouvidos e menos bocas, né? Tem que falar menos e ouvir mais, então eu acho que essa é uma postura importante. Mas eu quero ir para um outro caminho mais estrutural do nosso país. Eu acho que a nossa população é muito subrepresentada. Para a gente ter uma ideia, vou pegar a Câmara, eu não conheço a configuração da Câmara dos Vereadores, mas vou falar da Câmara dos Deputados Federais. Nós temos 58% da população brasileira se autodeclara negros e pardos. Quantos deputados negros e pardos nós temos? Será que é 58%? Nós temos 52% das mulheres no Brasil, ou 50%, um pouco mais, mas por 51%, 52%. Quantas mulheres são deputadas federais? E aí eu poderia dizer, eu tenho 90% dos brasileiros são trabalhadores. E quantos
representantes lá que estão no deputado são trabalhadores ou são empresários, e aqui não é uma dicotomia entre empresários e trabalhadores, mas dizer que nós não representamos nos congressos e nas câmaras de vereadores a população real. Eu vou dar um exemplo na educação, né? Antes da lei das cotas, se você fosse na UFRJ, você ia chegar lá. Na verdade, eu faço até uma pergunta aqui. Quantos médicos negros, algum de nós aqui, foi atendido por um médico negro? Eu não me lembro na minha vida, eu tenho 52 anos, nunca fui atendido pelo médico negro. Se você, há 15 anos atrás, fosse na UFRJ, uma faculdade pública, uma universidade pública brasileira, e fosse ver a formatura da medicina, talvez não encontrasse nenhum negro. Talvez, se você pegasse a formatura da medicina da França e do Brasil, pouco se diferenciava. Você não vê a representação, e precisou de cotas para que, de fato, a população brasileira mestiça pudesse estar representada. Então, eu acho que no Brasil nós temos uma subrepresentação dos interesses nacionais. E o que ecoa nos congressos nacionais e nas administrações, eu posso falar nas assembleias e nas câmaras de vereadores, de fato, não são, talvez, os verdadeiros problemas enfrentados pela população. Então, como complemento aqui do Pedro, né, por um outro viés, eu acho que nós temos muitas mudanças estruturais no Brasil para, de fato, a política ecoar os verdadeiros dramas da população brasileira. Teixeira. O Ebenezer, eu acho que concordo aí com as pessoas que falaram aí, o Pedro, mas o professor, realmente, mas eu acho que existe nós temos que conscientizar também os nossos eleitores, para eles pensarem melhor, escolher melhor os nossos representantes, porque conforme o Pedro disse, esse toma lá da cá, isso vem já de 20, 30 anos atrás, e que a gente vê a política nacional nossa emendas parlamentares que os parlamentares têm para poder negociar nas suas bases, e isso vai criando um vício que vai acabando atingindo também o eleitor, que ele fica vendo o que está acontecendo no país e fica desacreditado. Então, eu acho que realmente é preciso de ter uma consciência no eleitor e também do candidato, porque eu sempre falo o seguinte: o político, ele tem medo de eleitor, o medo dele é medo de eleitor, é desagradar o eleitor, ele tem que agradar o eleitor. Então, do momento que ele sentir que ele não está agradando, ele vai mudar o comportamento dele. Eu acho que tem que haver uma mudança na nossa consciência dos eleitores também, para poder nós termos a obrigação do político de, como disse o Pedro, não só olhar para o umbigo dele. O político, eu aí até parabenizo aqui o Fernando, que é uma pessoa que nunca foi candidato, mas que trabalhou muito. Acho que o Bom Jesus deve muito a ele. Ele usou o prestígio dele e digamos assim, a articulação dele em benefício da entidade que ele trabalhava. E é muito comum a gente ver as pessoas às vezes ocupam um cargo e acaba ele usando aquilo ali para pôr em benefício dele, de empregar, conforme foi dito aqui, empregar a família, resolver os problemas particulares dele. Então, eu acho que realmente tem que haver uma conscientização de quem está político, quem está no cargo, ele é um empregado do eleitor, ele tem que defender os interesses daquela região onde ele foi eleito, daquele estado onde ele foi eleito, daquele município onde ele foi eleito. Eu acho que mais ou menos por aí. O político tem que entender o povo, e não o povo entender o político. Gestor, fazer para todos. Quem me falou isso aqui, num programa aqui, foi Cuíca, prefeito de São José do Calçado. É uma entrevista recente aqui na TV. Jefferson, o que você acha desse posicionamento do Cuíca? O político que tem que entender o povo, e não o povo entender o político. Gestor,
precisa fazer para todos. Bom, o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, o presidente devem ser o exemplo de servidores públicos. Servidor público é aquele que serve ao público. Infelizmente, até nos últimos pronunciamentos, nós vimos, até por questões de imputação de alguns crimes que foram cometidos na perspectiva, se fosse considerado servidor público, alguns até se dizendo, não, o presidente não é servidor público, o governador não é servidor público. É sim, tem que ser exemplo. Eu sou servidor público de carreira há 28 anos, sempre, enquanto reitor, enquanto diretor que fui, ou toda a posição que eu ocupei, nós sempre tentamos mostrar que a nossa instituição tem que estar servindo as pessoas. Não basta, por exemplo, nosso campus Bom Jesus ter todo aquele investimento público com imposto pago por todas as pessoas e nós estarmos enclausurados achando que desenvolver ciência e tecnologia tem que ser um bem em si mesmo. Aquela instituição, a sua infraestrutura, a inteligência dos seus professores e técnicos tem que estar a serviço da sociedade, fortalecendo a sociedade. Então é isso. Qualquer um que vai exercer um cargo público não precisa ter feito concurso. Talvez as eleições são bons concursos, né? Então, que saiba que nesse tempo ele tem que ser um exemplo daquele que serve ao público. O presidente da República tem que ser o servidor público número 1, não só no discurso, mas também especialmente nas responsabilidades, assim como o governador, assim como qualquer um que ocupa a posição pública ou exerce uma função de gestão, né? Hoje o Pedro aqui vai exercer uma função a partir de abril, né? Ele tem que ser um exemplo de servidor público, porque mais do que eu digo é aquilo que eu falo. Como um pai ou uma mãe, mais do que eles orientam os filhos, é o exemplo. Se um pai diz para um filho, meu filho, beber faz mal, e no final de semana o pai foi para uma festa, ou a mãe, e chegou bêbado e fez... Quais são as marcas que estarão no filho? Serão aquilo que ele orientou ou aquilo que ele assistiu, que ele viu? Então, nós temos, enquanto servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, temos que ser exemplo, porque nós somos, além de líderes, influenciadores da vida das pessoas. Então é isso, eu concordo plenamente. Aqueles que ocupam os cargos públicos, sejam eles quais forem, têm que ser exemplos de serviço ao público. E não adianta tentar adivinhar o que a pessoa precisa, né? O Pedro deu um bom exemplo aqui. Eu preciso escutar, eu preciso estar entre as pessoas. Prefeito, vereador que tem medo de estar entre as pessoas, tem que avaliar para ver se aquele é o seu espaço. Você tem que estar dialogando, conversando e compreendendo os verdadeiros dramas que as pessoas estão vivendo. Agora, eu acho que precisa de uma situação que é muito importante no meu entendimento hoje, que é uma boa comunicação do governo, que a maioria das vezes os governos comunica mal. Eu acho que a falta de comunicação tem causado tanto transtorno no meio político pela má comunicação. Porque normalmente se montam os assessores de comunicação, tem lá, às vezes alguns tem 4, 5, 6, 8, 10 na equipe, para ficar falando abobrinha, em vez de ir lá buscar os pontos. Às vezes tem pontos nevrálgicos que causam transtorno no ambiente político, eu percebo muito isso, por falta de quê? De comunicar a coisa certa, falta de coragem de falar a verdade. Que acho que nós temos que começar a falar a verdade para a sociedade. O político está sempre maquiando. Teixeira, você tem mais tempo de exercício, né? de política diretamente, as pessoas estão maquiando. E depois não vamos falar sobre a situação da Cavil, que eles não maquiaram esse ano. Depois você comenta sobre isso, que eu acho que é importante. Mas eu acho que a comunicação é fundamental. Pedro? Eu cresci assim, né, ouvindo do meu avô aquela velha frase, né? Quem não vive para servir não serve para viver.
Isso, na minha campanha lá de 2008, foi até usado, né? Eu usei muito isso daí. Meu avô, a quem eu tenho, né, uma admiração enorme, foi prefeito aqui por 2 vezes aqui da cidade também, de Bom Jesus. Fala o nome dele que eu esqueci. Oliveira Teixeira. Oliveira Teixeira. Isso. E depois a minha mãe, que não é política, né, mas a política pública que ela faz, ela dá banho aí em muitos políticos aí, né? Aquela ali veio também, não é porque é minha mãe, mas aquela ali veio para servir também, né? Ela está no mundo para servir, doar, na verdade, sem olhar a quem, né? Então, assim, isso aí é de suma importância, né? Como bem disse o professor. E quando você fala da comunicação, Ebenezer, é um ponto assim muito importante. Foi tema até do meu pré-projeto. E a gente passou muito isso nessa pandemia. E hoje a gente tem que analisar se a comunicação ou se a informação que chegava até nós, se aquilo ali ocasionou perdas de entes queridos, né, de pessoas. Por quê? Não estou aqui, né, discutindo sobre a ciência, sobre um vírus aí que chegou e foi novidade, né, para o mundo inteiro, mas o tipo de informação que chegava, que vinha através da televisão, que vinha através dos rádios, né, aterrorizantes no caso. Será que aquela informação, será que aquele meio de comunicação, será que ele foi eficiente para o combate, né, para uma guerra que a gente estava travando, né, até então? Então, assim, é muito importante esse tema, e os gestores, às vezes, eles não dão importância a isso, né? Uma comunicação de como está sendo a política pública na saúde, de como está sendo a política pública direcionada na educação, às vezes não chega. Às vezes tem programas lá de saúde, né? Minha esposa já tem mais de 20 anos também como servidora pública, hoje é secretária de saúde de Itaperuna. Fala o nome dela. Adriana Levone, que eu boto um beijo aqui, de repente ela não está assistindo, que ela tinha uma reunião lá com o secretário de Estado hoje, deve estar na estrada nesse momento, mas às vezes, assim, programas, né, câncer de mama, tuberculose, né, às vezes essas informações não chegam até aonde tem que chegar, né? Às vezes falta essa comunicação, essa informação e até mesmo o trabalho do gestor. A gente lá em Itaperuna, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa de comunicação. Todos os nossos trabalhos lá são jogados na mídia, porque não adianta nada. Você tem que trabalhar, né? Você tem que executar, mas você tem que apresentar o seu trabalho também. Se aquilo ali não for para o ar, ninguém vai saber o que você está falando, o que você está fazendo. Nós estamos asfaltando praticamente a cidade inteira de Itaperuna. Mas se aquilo ali não tivesse sendo mostrado pela internet ou por qualquer outro canal, ninguém estava sabendo disso. Então é de suma importância, e poucos gestores, pelo menos aqui, né, vamos dizer no âmbito da nossa região, poucos gestores se ligaram nisso. E é tempo ainda de despertar, né? Eu acho que tem a questão da forma como comunicar. Exatamente. Porque às vezes comunica tantas coisas desnecessárias que isso termina poluindo a informação, que às vezes na hora da informação que é de construção de imagem, de ações, termina as pessoas desanimando de assistir. Teixeira. Acrescentando nas falas aí, eu vejo um distanciamento, com algumas exceções, dos nossos gestores, dos nossos políticos, um distanciamento com relação ao eleitor. Eu sou de uma época que fui vereador de 4 mandatos, a política era um pouco diferente. Eu fui vereador com um prefeito de 3 mandatos, o mesmo prefeito,
que ele levantava às 6 horas da manhã, 15 para as 7 ele estava na Secretaria de Obras, e ali ele sabia todos os problemas do município, e aonde tinha uma obra, onde tinha uma equipe da prefeitura trabalhando, ele ia lá, ele tirava a parte da manhã para visitar o município e a parte da tarde para atender o público. E via também, aí estou falando em nível de município, mas em nível de estado também. Quantas vezes, né, nós vimos governador de estado aqui em Bom Jesus, deputados, eu te pergunto, quanto tempo tem que você não vê um governador aqui em Bom Jesus? Então eu acho que está precisando, o que o Pedro falou ali, que o prefeito Itaperuna faz, eu acho que todos os gestores teriam que fazer. Ou ele tem que pôr lá, já que ele escolheu ser vereador, ou ser prefeito, ou ser governador, ou ser deputado, ou ser presidente, ele tem que colocar, como diz na gíria popular, a cara na reta, né? Ele tem que chegar perto para poder ver os problemas, e aí evita uma série de ações que poderiam vir a trazer coisas, digamos, desonestas numa administração. Eu acho que tem que aproximar mais o mandatário, o político, ele tem que aproximar mais do eleitor. Eu vejo um distanciamento muito grande com relação a isso. E entender o eleitor. Né? Porque da voz aqui. Ele estando presente, ele já vai sentir o sofrimento, ele vai sentir o drama do eleitor. Com certeza, muitas coisas já vai sentir ali. Um bom gestor, ele tem essa percepção. Tem os exageros de alguns, né? De alguns eleitores. Com certeza. Que às vezes, né, desfocam um pouco. Verdade. Mas sobre aquele assunto da cooperativa, você gostaria de falar ou não? Eu acho que não. Não, acho que eu achei uma coisa mais. Porque eu achei, embora é público, né? Foi uma coisa pública. Mas eu acho que a atitude, a ação, eu acho que é muito interessante, porque é a verdade. Não, com certeza. O que o Ebenezer está dizendo é que eu participei da última assembleia da cooperativa e eu vi lá a prestação de contas. O superintendente, José Francisco, ele apresentou o vermelho, a cooperativa ficou no vermelho no ano de 2001. Então, houve digamos, questionamento, porque não? Ele falou, não, eu quero mostrar a realidade, porque nós tivemos pandemia, nós tivemos uma série de problemas, então eu tenho que mostrar a realidade. Eu achei aquilo muito interessante, achei muita coragem dele, porque geralmente as pessoas procuram esconder a coisa, né? Mas eu achei ele assim, muito autêntico, a atitude dele de realmente colocar o que está acontecendo e apresentar o porquê aconteceu aquilo, você entendeu? Explicar por que aconteceu aquilo. Achei muito importante, eu acho que era isso que você queria. Sim, justamente, eu achei que muito, eu acho que a palavra nobre até meio vulgar diante disso, não acho que é muito mais do que ser nobre, acho que a verdade ser dita sem limite, né? A verdade tem que prevalecer em qualquer situação, né? A realidade. E às vezes fica se maquiando um montão de coisas sem necessidade. Com certeza. Que não precisa acontecer. É verdade. E nós vamos caminhar agora para outra situação, que precisamos construir uma nova geração de políticos, gestores responsáveis com visão pública coletiva. Vamos começar com o professor Jefferson. Porque, embora você goste mais do Estado, do nacional, mas na nossa vida é no município, né? Mas, Ebenezer, eu tenho a certeza absoluta que tudo é aprendizado, tudo é formação. Mas a formação não se dá só no espaço da escola, a formação se dá na família, no espaço religioso, se dá num sindicato, se dá numa cooperativa. E esses diferentes aprendizados são muito importantes. A democracia, ela não pode ser um tema teórico da discussão filosófica, da sociologia, da história. Ela tem que ser uma experiência de vivência, porque, infelizmente, diferente do que alguns acreditam, né? Acreditam que determinados temas a gente debate na família, outros debate na escola, mas, infelizmente, eu não sei se você tem esses números, mas deve ter,
nós temos 50% dos adultos brasileiros não tiveram a sua formação, o direito à sua formação do ensino fundamental e médio. Então, muitas questões, naturalmente, existe uma sabedoria popular, mas a gente tem que compreender que a gente tem hoje avanços tecnológicos, científicos, de concepção do ser humano, da relação das pessoas, que precisam ser reelaborados. Existem muitas coisas do passado que são muito boas, mas existem muitas coisas do passado que são muito ruins, né? Por exemplo, há estruturas, né? Ontem a própria Carmen Lúcia, ministra do STF, nós temos ainda uma estrutura no Brasil, e vou falar muitas vezes no mundo, mas vamos falar do Brasil, ainda muito machista, ainda muito preconceituosa. Assim como a gente aprende o amor na nossa família, nós também podemos aprender vícios, né, em várias outras experiências da nossa vida. Então, nós temos que conversar sobre isso. Eu acredito muito nos espaços de aprendizados e acho que a escola tem um papel fundamental, especialmente no espaço democrático. A gente precisa aprender a votar, a gente precisa aprender a discutir temas. Por exemplo, se eu vou para uma escola que desde o início tudo que eu vou aprender já está pronto, e vou para uma escola onde eu tenho lá espaços em que os alunos possam discutir qual a melhor condução, por exemplo, para o uso de um recurso daquela escola, aprender desde criança que muitas vezes eu preciso discutir, colocar o meu ponto de vista. Então, construir espaços democráticos desde a tenra idade, isso é muito importante para que a gente tenha esses elementos basilares de convivência na vida adulta. Eu não posso achar que eu só vou aprender a viver democraticamente, respeitando a opinião do outro, a visão do outro, entender que o seu pensamento, do Pedro Teixeira, ele pode ser divergente do meu, mas isso não nos torna inimigo. Eu não preciso aniquilar. Podemos, por exemplo, o esporte, por exemplo, é muito importante. Estou do lado aqui de um grande atleta, mas o bom esporte, o Vasco jogando contra o Flamengo, eu não preciso aniquilar o Flamengo ou o Vasco. Terminou aquele jogo ali, nós vamos fazer o melhor para ganhar, mas pode ser o jogador do Vasco ser amigo do Flamengo, sair depois para comemorar, ter famílias amigas, porque nós podemos disputar uma partida, mas nós não somos inimigos. O esporte é muito importante na educação, porque ele mostra que não adianta, especialmente os coletivos, não adianta eu ter um bom atacante e a zaga ruim. Então é uma equipe. Aprender a trabalhar em equipe, aprender a pensar coletivamente, isso tudo é aprendizado. E eu acho que nós temos que tratar isso nos espaços de aprendizagem. Por isso eu acho que as escolas podem ser espaços privilegiados, não únicos, para vivenciar espaços de debate, de divergência, de respeito. Eu acho que isso ajudaria muito a formação de uma sociedade nova, que olha o outro, né? Então, por exemplo, por que o outro, por ser diferente para alguns, isso é coisa primitiva. Quando eu tinha um grupo que era diferente do meu, eu queria matar, porque ele era uma ameaça para mim. Por que uma pessoa que pensa diferente, se comporta diferente, se torna uma ameaça para mim? A gente vê, seja na violência doméstica com as mulheres, seja com a questão da homofobia, com a xenofobia, né? Tantas fobias, tanto ódio. Por que o outro, por ser diferente, não pode mostrar para a gente uma perspectiva diferente da vida? Então, aprender a conviver com a diferença é muito importante, né? Então, eu vejo que a escola tem um papel crucial, a família tem um papel crucial, a religião tem um papel crucial, e os espaços sociais das organizações, dos sindicatos, né? das ações voluntárias, né? Como é importante. Hoje uma empresa, eu sempre falo para os estudantes que você entra numa empresa pelas suas competências cognitivas, mas 3 meses depois você é demitido pelas suas questões comportamentais. Não adianta você ser uma pessoa muito inteligente com mau comportamento, se você não é um bom colega de equipe. Então, nós precisamos
preparar as pessoas integralmente para viver em sociedade de maneira harmônica, plantar mais o amor do que o ódio. Só abrindo parênteses, né, quando você fala aí que nós temos que aprender a votar, é um negócio meio complicado. A gente tem buscado aprender a votar, mas nós não conseguimos, às vezes, acertar nos votos, porque, na realidade, nós não escolhemos quem nós vamos votar. Os partidos é que escolhem os candidatos para que nós votamos. Quer dizer, muitas vezes nós temos um prefeito que nós não concordamos com as ações dele, aí vem outro candidato e diz, pô, esse cara aqui vai ser o cara aqui que vai resolver. A gente vota no cara, vem às vezes menos de 6 por meia dúzia. Troca um que está por um pior que vai entrar. Então, esse é uma das dificuldades de como aprender a votar. Agora, deixa eu só complementar, né? Sim. Eu sempre tento trabalhar na escola isso. Se você espera alguém que vai mudar, pode não mudar. Então, seja você o agente da mudança. Então, se coloque, então, nos processos políticos, se coloca como representante do seu bairro, da sua escola, da sua cidade. Então, também, eu acho que a gente tem que parar só de ficar reclamando que não tem um bom político. Talvez esse que está reclamando se coloque na política, vá para essa disputa, ajude a gente a construir esses espaços mais coletivos. Eu acho que falta também uma posição muito passiva. Eu acho que nós precisamos ter uma sociedade mais ativa. Pode ser esse um bom caminho. A parte do ativo, sim. Agora, ali, porque é o seguinte, reclamar é fácil, mas ser liderança é difícil. Exato. Porque às vezes o cara sabe falar. E a questão do ódio. Você falou do ódio, acho que é um assunto que isso que tem mais alimentado o ódio é a própria política. Sem dúvida. Você é contra mim, nós somos contra aqui. Eu vou para o Pedro, falar para o Teixeira, falar para o Fernando, falar para os outros aí, vão. Porque os amigos, não é ditado, se tira defeito. Os inimigos, se não tiver, a gente coloca. Né? Então a política, ela funciona um pouco nessa direção. Então, para os inimigos, os adversários, a lei. Para os amigos, a interpretação da lei. Alguns levam isso ao pé da letra. Favores à lei, na interpretação. Esse ditado, eu conheço ele muito bem. Sempre fala que aos inimigos, os rigores da lei. E aos amigos, favores da lei. Exato. Melhor ainda, Teixeira. Melhor ainda. Por aí. Quer complementar mais alguma coisa? Pedro. Então, pegando até um gancho aqui no que o professor estava falando, eu incluo também o esporte, né? O esporte também é um nicho assim, né? Onde eu posso falar com muita propriedade, porque eu me lembro desde os 8 anos, eu me lembro do meu primeiro jogo assim, como vestindo a camisa do Ordem e Progresso aqui em Boa Vista do Norte, no Espírito Santo. Mas a gente indo jogar lá em Itaperuna, na Leite Glória, meu avô me levou, eu nem toquei o pé na bola, mas desde os 8 anos que o esporte me proporciona um convívio com todas as classes sociais, Hoje eu chego em Bom Jesus, em Mogi do Norte, eu posso em qualquer bairro que eu vou sempre encontrar um amigo da bola, um amigo do futebol, e vou sempre ser bem recebido. Então, assim, o esporte, né, ele é muito importante. E quantas oportunidades, né, para essas pessoas que talvez não tiveram, né, a oportunidade, né, que talvez outras classes mais privilegiadas tiveram, de ter um acompanhamento hoje, né, numa escola particular. Na nossa época, a nossa escola pública voava, né? Você não precisava recorrer a nenhuma escola particular, mas hoje... Nem tinha quase opções dos particulares, né? Nem tinha, nem havia. Estudei minha vida toda no Pereira Passos, né, no governador Roberto Silveira. Quando ia me transferir para o Padre Melo, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, né? Fazer o teste lá no Vasco, e aí por lá eu fiquei, acabei terminando os estudos lá. Muito importante. Então eu coloco assim o esporte também, né, como uma coisa a ser muito observada. Eu acho que o próprio país, agora não sei, agora eu vejo até
eu vejo até um crescimento, eu vejo até um incentivo, eu vejo um incentivo maior nos esportistas, assim. Até para aqueles menos, né, privilegiados, aqueles que não tinham condições de repente ter uma passagem para ir numa Olimpíadas, eles tinham que ir, né? Acho que isso aí, pelo menos eu observo que vem tendo um acompanhamento melhor esses atletas. E quanto ao ódio, né, que a gente falou aqui, a política hoje, ela se infelizmente, num Vasco-Flamengo. Infelizmente. É aquela coisa, eu estou no avião aqui torcendo para ele cair, mas eu estou no avião. Se o avião cair, eu vou junto com ele. Então, eu não sei por que é difícil para o ser humano, a partir do momento que se perde, né, falar assim, não, agora nós perdemos, mas agora o nosso partido é o Brasil. Agora o nosso partido é Bom Jesus, agora o nosso partido é Itaperuna, né? E a oposição ela tem que ter, o contraponto ele tem que ter, né? Para a gente, senão não existe a democracia, né? Os meus anseios não são os mesmos anseios seus, então é muito importante. Infelizmente, né? Infelizmente, acho que e a gente vê que não é só o Brasil, não é só o município que vem ocorrendo isso, a gente vê isso no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente vê um tomando partido aqui, sem olhar o que está acontecendo, sem analisar, simplesmente falar, não, aquele ali é o que está certo e pronto, acabou. E tudo que ele faz está certo, e o outro, tudo que ele faz ali, não, vamos ver que deve ter alguma coisa errada. Então, eu acho que está na hora não só da população do nosso município. A gente vem falando muito aqui no político, mas a gente tem que falar do eleitor também. Porque o eleitor ele é fundamental também para que tudo isso esteja acontecendo. Porque aquela velha frase assim, eu vou trocar meu voto por um saco de cimento, né? Vou trocar meu voto por umas telhas aqui. Lá na frente vem a conta para pagar, né? As cestas básicas, né? As cestas básicas. Então, quer dizer, lá na frente o político não tem compromisso nenhum com você. O compromisso que ele tinha com você era te dar aquela cesta básica ali, era te dar aquele saco de cimento, ou te dar um benefício, o que quer que seja, né? E aí a política pública fica em segundo plano, né? O político olha o lado dele, o eleitor naquele momento também passa a olhar o seu lado, e lá na frente reflete em quem? Reflete na família do eleitor, que precisa levar o filho para fazer uma simples consulta com um pediatra, que às vezes não tem, ou que vai até a farmácia básica pegar seu medicamento, não encontra. Então, assim, a gente tem que falar, né, do político, mas nós temos também que colocar um pouquinho na conta da gente como eleitor também. Questão da verdade. Na hora que começa o eleitor e o político tem que falar uma linguagem de verdade. Da verdade, exatamente, né? Da verdade. Teixeira, alguma coisa a acrescentar? Continuando o raciocínio do Pedro, realmente a coisa vai por aí, né? Porque aquele candidato que tem mais recurso, que tem mandato, que tem alguma entidade ou alguma empresa que tem interesse na eleição dele, ele leva uma vantagem. Leva uma vantagem por quê? Porque o eleitor não é consciente. Entendeu? Porque se o eleitor for consciente, ele não vai fazer, conforme o Pedro disse, trocar o voto dele num saco de cimento, que depois a conta vem. A hora que ele procura, modéstia à parte, quando vereador, eu sempre trabalhei com deputado, apoiei deputados, e aqui não vou citar nome, mas aquele deputado que chegava oferecendo alguma coisa pessoal, eu saía dele, porque eu sabia que depois eu ia ficar 4 anos sem ter acesso a ele. Então, os deputados que eu apoiava, eu ligava para eles só não me atendiam se estivesse no plenário, ou estivesse muito ocupado, mas depois retornava a ligação e passava os problemas para ele, e com certeza tinha pelo menos uma satisfação, se fosse alguma coisa que não pudesse solucionar. Mas, então, o nosso sistema político, eu acho ele muito... é um sistema que precisa mudar. E outra coisa também que eu vejo é com relação à justiça.
Porque eu acho que se um determinado candidato tem algum problema, ele não pode ser candidato, ele não pode registrar a candidatura dele. E aí, às vezes, o candidato tem problema, ele consegue registrar a candidatura dele, porque consegue uma liminar, ele consegue outra liminar na primeira instância, na segunda instância, porque ele vai enrolando. Então, a justiça tem que ser mais, eu acho que a justiça tem que ser mais rápida. Teixeira tem um problema lá, não, então ele não vai registrar a candidatura dele, ele vai limpar o nome dele primeiro, para depois ser candidato. Eu acho que a coisa tinha que funcionar por aí. Eu acho que a justiça também, como você disse, Pedro, acrescenta, eu acho que falta o eleitor, a consciência do eleitor, a justiça ser mais rápida e o candidato também ser mais consciencioso, né, com o mandato que ele tem, conforme o nosso amigo ali, o reitor, falou, o político, o deputado, o vereador, o governador, ele é um empregado público, se ele escolheu ser político e ser eleito, ele tem que ter essa consciência, que ele está lá para servir o povo, para ver as necessidades do povo. E com relação à geração desses novos políticos, como que eles estão chegando? Estão chegando com qualidade ou continuam chegando com os mesmos vícios dos anteriores que eu coloquei nesse sentido? Mas o que você entende disso? Os novos que estão chegando? Eu acho que os novos que estão chegando, ele tem que se conscientizar que se ele não se enquadrar, vamos dizer assim, político é um mandato só. Porque o povo não está bobo, o povo está esperto, ele está observando, ele está vendo a atuação do político dele, que ele votou. Pedro, você acha que essa geração de políticos estão chegando, principalmente nos nossos municípios, né? Como que você vê essa nova geração? Beneze, assim, o que nós temos visto é que muitos políticos ele vêm prometendo mudança, né? E quando senta na cadeira também, isso não acontece. A gente acaba acontecendo as mesmas coisas dos governos passados. Ou né? pior, né? Ou às vezes pior. Então, assim, acho que a mudança, né? Acho que a radicalização, acho que não seria o caminho, né? Mas eu acho que um pouco de tempero, né? Um pouco de temperatura ali para que as coisas aconteçam e comece, na verdade, a deter aí essas políticas, né, que vêm ocasionando aí esse déficit, tanto em se tratando de saúde, em educação. Eu acho que já passou da hora disso, né, disso ter uma desenvoltura maior. E eu volto a falar, eu friso muito isso. A população ela não tá boba mais, né? Ela tem a informação hoje, querendo ou não, ela tem hoje as redes sociais para acompanhar o seu político, né? E lá na frente a conta chega, né? O que as promessas de campanha, elas vêm à tona quando se aproximam as eleições, é aquele que falou e não cumpriu, ele perde credibilidade. Então tá faltando, na verdade, a gente ter assim um maior empenho. Eu acho que talvez uma melhor gestão pública, não dizer que é uma mudança, que é um gestor que tem a cabeça aberta ou o que quer que seja, mas chegar lá e ter as mesmas atitudes, né, de gestores do passado. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão acompanhando a gente aqui, Beneze. Especial aqui pro Dalzi, mandou um abraço aqui para mim aqui, o Dalzi lá de Carabuçu. Mandar um abraço pro Rafael também, filho do ex-vereador Ralf, foi seu companheiro lá, né, Teixeira? Vou mandar um abraço aqui também a todos aqueles que estão acompanhando aqui. Se tiver alguma pergunta também, né, Beneze? Que perguntem aqui pra gente aqui também. Pode mandar. Além desse aí, tem o Everaldo Malaquias. Para aguçar mais aqui, ó. Tem o Everaldo Malaquias, Resenha do Dia, Gilda Santos Siqueira, Rafael, você já falou, e Resenha do Dia. Jefferson, gostaria de acrescentar alguma coisa nesse novo tópico aqui sobre a questão desses novos gestores políticos que estão chegando aí?
Campos tem um gestor novo, de velha guarda, né? Bom Jesus com novo também, né? O Ariano Suassuna, ele diz que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, ele prefere ser um realista esperançoso. Eu me enquadro no realista esperançoso. Nós tivemos uma onda em 2018 dizendo que ia renovar completamente a política. Tivemos um Congresso Nacional que teve uma renovação mais de 60%. E aqueles que disseram que vinham para mudar, eu acho que estão reproduzindo muitos vícios históricos. Então, eu ainda acredito que o problema nosso é estrutural. Você tem uma subrepresentação da população brasileira, das atividades brasileiras, nos diversos espaços da política. Eu continuo acreditando que, enquanto a gente tiver uma educação pública de baixa qualidade, a gente vai estar reproduzindo ainda esta sociedade que tem problemas gravíssimos, né? Por exemplo, o município de Campos, de onde eu sou, foi talvez o município que recebeu o maior número de pessoas escravizadas no planeta. E exigir delas, onde eu falei que mais de 50% dos adultos brasileiros não têm o ensino médio completo, exigir delas uma competência crítica para avaliação, muitas vezes delegar aquele que foi mais vítima uma responsabilidade que muitas vezes não dá conta de ter. Mas eu quero continuar acreditando na educação, mas numa educação de qualidade, uma educação que forme a pessoa para aquilo que a Constituição brasileira fala: desenvolver as pessoas, formar cidadãos e preparar para o mundo do trabalho. Quando a gente prepara as pessoas, e aí o esporte, a cultura e uma série de outras atividades, elas compõem a escola, uma escola de boa qualidade, com professores bem remunerados, com carreira, onde eles realmente se sintam entusiasmados, façam processos, né, tenham o seu espaço de produção de conhecimento, sejam bons exemplos para os estudantes, né? Eu sempre falo para os meus colegas professores, né, que um professor pode salvar uma pessoa, pelo exemplo, pelo carinho, pelo cuidado. Às vezes um bom professor de matemática faz com que o jovem dizer o seguinte: eu quero ser engenheiro porque a engenharia usa muita matemática, eu adorei a matemática. Mas também o professor pode, pelo seu exemplo, enterrar um aluno, né? Então, assim... Ainda mais quando fala de matemática, né? E qualquer outra área, né? O professor tem essa capacidade de encantar ou também, às vezes, anular alguns sonhos, porque a gente percebe na reprodução, pode ser de professor de matemática, mas eu já tive, estou falando como diretor de escola que eu fui, e como reitor, né, de alunos que chegaram e que o professor disse para ele que, olha, você não dá conta, né? Então, assim, a sorte que não é a maioria dos nossos professores. Eu quero continuar acreditando na educação. Quando nós tivermos uma educação de verdade, de qualidade para todos. Hoje a gente percebe que a educação para os mais ricos, é isso que a gente tem a clareza. E os mais pobres, especialmente na pandemia, isso ficou mais evidente. Nós estamos aumentando as distâncias. E com certeza, eu não sei se o futuro está tão promissor, mas eu quero continuar como educador esperançoso, vou continuar nesta labuta importante, colocando todo o meu talento, meu esforço, para um mundo melhor. Mas, infelizmente, o que eu estou assistindo, e eu vou falar, se a gente pegar a Câmara de Vereadores, eu vou pegar da minha cidade, né? As pessoas começam a ver, eu não vejo muita diferença, pelo contrário, a gente começa a perceber até uma degradação de algumas figuras, não que todos que estão lá não tenham compromisso com o povo, mas a gente está percebendo uma qualidade muito duvidosa, né, nas legislaturas. E aí eu falo das câmaras de vereadores, dos deputados e mais. Eu vi uma pesquisa agora que disse o seguinte: 25%, apenas 25% lembra do deputado federal que votou.
O problema é que as pessoas pensam que eleger o presidente é suficiente. Mais importante, não é mais importante, mas tão importante quando eleger o prefeito é eleger bons vereadores. Porque é o seguinte, e eu tenho certeza que tanto o Teixeira com muito mais propriedade e o Pedro aqui. Uma coisa é quando está no púlpito, outra coisa é quando está na sala lá, com o prefeito, portas fechadas, ou mesmo na Câmara. Quantas propostas indecentes, né? Eu já tive isso com liderança estudantil. E eu olhei para ele e falei assim, rapaz, você é um líder, como é que você vai falar? Não, mas eu vou falar. E eu também vi outras lideranças encantadoras. Então, assim, eu sou esperançoso, mas sou realista. Não, infelizmente, nós não estamos vendo o que nós esperávamos de uma mudança de fato estrutural. Porque também a sociedade não está se mudando estruturalmente. Então a gente vai continuar nos mesmos vícios e erros. Mas sou esperançoso e acredito na escola e na formação. Isso é uma situação, né, complexa, e a própria liderança mundial, que são os grandes poderosos, a própria pandemia parece que foi criada dentro de um ambiente para se mudar. E nós, brasileiros, nós não somos disciplinados, né? Nós não temos muita disciplina. Poucas pessoas são disciplinadas ali no estudo, no trabalho. Outro dia eu nem me lembro com quem eu estava conversando. O cara tem 35 anos de trabalho, todo dia chega ali 8 horas da manhã, vai almoçar, volta. Isso tem que ser um cara determinado para fazer isso. Eu não tenho estrutura para um negócio desse. Então, às vezes, falta essa questão da disciplina. E nós, brasileiros, com relação às leis, nós não sentimos muito assim, seguidor dele, porque nós sabemos que a justiça nem sempre é justa. Então a gente tem essa sensação muito ruim. Mas o que vai aproveitar para, dentro desse tema ainda, o que você diria para essas pessoas, que tipo de comportamento que ele precisa mudar para buscar ter gestor, ter a Câmara de Vereadores, ter seu prefeito, ter seu deputado estadual, ter seu deputado federal, ter seu senador também, que faz parte desse bojo todo. Que palavra que você dá para essas pessoas para orientá-los? Eu acho que nós precisamos de uma cidadania mais ativa. As pessoas têm que saber que elas são corresponsáveis pelo destino do seu município, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não adianta eu voltar e esquecer e deixa eles fazerem o trabalho deles. Eu tenho que ser mais atuante na sociedade. Agora, eu aprendo a fazer isso também. Eu tenho que aprender mais, ser mais generoso, viver ações mais voluntárias, comunitárias, começar a ter exercício de experiências mais coletivas do que individuais, o que nós estamos vivendo hoje, e a tecnologia, infelizmente, está ajudando isso. Nós estamos fazendo uma geração a cada vez ficar mais isolada no seu quarto, no seu mundinho, e pelo contrário, nós temos que fazer com mais ações coletivas, solidárias, né? Então, por exemplo, na escola, eu ter projetos mais coletivos, ambientais, sociais. Tudo isso é aprendido na igreja, é aprendido na família. Então, o Pedro falou aqui, por exemplo, o meu avô falava isso. Então, quando eu vejo o meu pai e a minha mãe, que tem ações comunitárias, seja na sua igreja, no seu bairro, numa ONG ou em qualquer lugar, eu aprendo também a ser solidário, né? Assim como Mandela fala isso. Se as pessoas aprenderem a odiar, elas podem aprender a amar. O que está faltando hoje é a gente não desistir de ser exemplo para ações comunitárias, coletivas, onde o outro é importante. Então, o que eu reproduzo na política? É um grande negócio para muitas pessoas, né? É o espaço que eu tenho para poder me dar bem, ou meus familiares. É reproduzir uma visão de que a minha vida é mais importante que a do outro. E, pelo contrário, estar no espaço público deveria ser o espaço de fazer o bem para os outros, né? Mas no discurso muitas vezes é isso, mas a prática não é, virou grandes negócios. Então eu preciso receber um jeton, um dinheiro para votar junto com o prefeito, junto com o governador, porque a gente assiste a isso, infelizmente é isso.
O que a gente assiste é uma campanha política que os empresários colocam dinheiro. Você já viu o empresário que coloca um dinheiro só porque ele é solidário? Acredito até que alguns possam ser, porque quer o bem do seu município. Mas o que a gente vê é uma troca. Na campanha política eu coloco o dinheiro para receber 3 vezes mais lá na frente. Então, se a gente não muda essa estrutura, nós vamos reproduzir o problema, porque o prefeito já chega muitas vezes, eu estou citando o prefeito, mas aqui eu estou falando de maneira muito genérica, e nem que são todos, tá bom? Mas, por exemplo, numa cidade como a minha cidade, você não faz uma campanha para prefeito com menos de 30 milhões de reais. Quem tem 30 milhões de reais? Eu posso fazer bingo, posso fazer campanha solidária, vai ter que ter muito empresário bancando. E se banca o empresário, o que vai acontecer? Então, assim, é para presidente, é para governador. Então, nós temos problemas estruturais no país, que começam desde a campanha política, que o prefeito já chega, o governador já chega comprometido com um conjunto de compromissos que não é com a senhora, com o senhor mais pobre, mais simples, porque esse não tem como fazer a troca. Um saco de cimento, né? Isso mesmo, o cara às vezes ele acha que já comprou. Agora, o que vai fazer a campanha dele é o grande... Quantos? Aqui em Bom Jesus deve ter sido mesmo. Vou falar da minha cidade. Pessoas chegam lá no dia anterior da eleição com notas de 50 e 100, mas não é uma nota não, é 50 mil reais, é 100 mil reais em nota de 50 e 100 para distribuir. Isso nós assistimos nessa eleição, na eleição passada. Enquanto a gente não muda isso, a gente está reproduzindo esse erro. Então, infelizmente, nós temos ainda um grande caminho, mas eu quero acreditar que um realista esperançoso, na formação de uma nova juventude, mais generosa, mas eu preciso também mudar a escola. E é que eu estou fazendo uma autocrítica também, né? Nós estamos muito presos em alguns conteúdos e esquecendo de novos comportamentos. O que muda a vida são comportamentos distintos, e não só o desenvolvimento intelectual. A nossa busca aqui é justamente, né, buscar essa esperança, né, de mudança. Teixeira, o que gostaria de acrescentar aqui e falar sobre o que o professor falou, ou algo fora do que foi falado por ele aqui? Benese, é mais ou menos aquilo, a nossa linha aqui está mais ou menos nessa direção, né? O eleitor tem que conscientizar de ver o candidato e ver o que está por trás do candidato. Entendeu? No entorno dele. No entorno do candidato. Porque é como o professor falou, o empresário que põe dinheiro na campanha de um político, né, ele não vai pôr dinheiro porque ele é bonzinho. Isso aí são raríssimas exceções que as pessoas às vezes fazem isso porque gosta do município, quer ver o município bem, ou acredita num candidato que ele vai fazer um bom trabalho, que ele vai ser honesto. Eu vi há poucos dias um videozinho, eu não sei, não posso falar com muita certeza porque a gente acompanha pela imprensa e de longe, do ex-prefeito Serginho de Colatina, ele dizendo sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, eu vou resumir bem, ele falou assim, não, quando o prefeito é honesto e trabalha com honestidade, ele não precisa ter medo de executivo. Eu vi isso, achei interessante, porque realmente é verdade. Se você não tem, porque na verdade o que eu vejo é o seguinte, a pessoa quando se candidata a vereador, ou se candidata a deputado estadual, ou federal, ou senador, ou presidente, ou governador, ou prefeito, o objetivo tanto do legislador quanto do gestor, do executivo, são os mesmos. Eles vão pedir o seu voto, vão dizer, não, eu vou defender o município, eu vou fazer isso, eu vou ver a estrada, eu vou fazer isso para a saúde, eu vou fazer para a educação. Não é o objetivo, não é o mesmo? A proposta não é a mesma? Então não tem por que um ficar interferindo, um poder interferindo no outro, se os dois estão pensando na mesma coisa. E se trabalhar honestamente, ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu acho que é coisa por aí. Pedro, inclusive tem uma pessoa aqui lá colocando que você toparia ser candidato a prefeito de Bom Jesus. Estou vendo aqui que as perguntas realmente eles joguei a isca ali, eles estão querendo mesmo. Mas eu acho bom. Benese, muito objetivo, eu não fujo à responsabilidade não. Não acho hoje que tenho
talvez aí posso não ser um dos melhores nomes, mas a gente pensando na coletividade, né, como o nosso professor vem batendo muito aqui nessa tecla, eu acho, quando eu falo que não fuge a responsabilidade, se lá na frente entenderem, né, um grupo de pessoas do bem, a população entender que talvez o meu nome seja um nome para colaborar, não fuja a responsabilidade, de maneira alguma. Isso daí não... Bem objetivo. Queria mandar um abraço aqui, Ebenezer, até fugiu aqui, saiu, agora voltou, tinha mais pessoas, tem mais pessoas aqui, mas eu não estou vendo. É o Everaldo lá de Carabuçu também, Everaldo Malaquias. Nós vamos estar juntos aí nesse período agora, né, de trabalho aí, até outubro, se Deus quiser. Dizer que eu estive lá em Carabuçu no sábado e ele foi bem elogiado lá com as pessoas que eu estava presente, tanto ele quanto o Marcelinho lá também, que é o vereador de Carabuçu. Dizem, né, pelo menos as pessoas que estavam ali estavam dizendo que eles estavam fazendo por Carabuçu, né, estavam olhando pelo distrito lá que proporcionou essa votação a eles lá. Um abraço aqui para Tel Borges, a enfermeira, minha parceira. Quando eu estive ali como secretário de saúde, ela era um dos meus braços ali, e até hoje, né? Tudo que a gente precisa, que esteja ao alcance dela, ela está sempre disposta aí a ajudar. A resenha do dia ali também, um abraço ao André Brits, né? Está fazendo essas perguntas aí. Grande abraço, André. Temos aqui a Gilda, né, falando aqui sobre Teixeira. Eu perdi aqui os outros nomes, que estavam aqui. É a Leandra Peçanha, que está sempre com a gente aqui. Nós estamos caminhando aí mais ou menos aí para caminhar para o final. No caso, se promete tanta coisa na época da campanha, principalmente os candidatos a prefeito, os vereadores também. Nós precisamos de mudar um pouco essa situação. Mas eu vejo que o prefeito precisa de fazer o básico: limpeza pública, cuidar das estradas, ter médico para atender a população. Nós falamos alguma coisa rápida sobre isso aí. Pensar na questão do meio ambiente, na obra, na educação, e caminhando todo por esse caminho. Teixeira, o que você vê nessa atitude que no meu entendimento, precisa ser mudado, do que a gente tem percebido, a começar pela nossa cidade? Olha, Ebenezer, o que eu percebo é o seguinte: Bom Jesus passou por uma situação bem atípica. Nós tivemos aí nos últimos 15 anos, no mandato, teve 5 prefeitos aqui em Bom Jesus, depois outros prefeitos que passaram, tiveram uma certa dificuldade muito grande, porque um ganhou a eleição, o outro entrou com liminar, entendeu? E foi uma luta na justiça, e o município vem passando por essa situação já há um bom tempo. Mas eu acho hoje, a situação de hoje é um pouco diferente do tempo, né, que eu já estou aí há 10 anos fora da política, digamos assim, de mandato, né, porque dentro da política a gente não consegue ficar depois de tantos anos. Mas hoje os municípios têm muito recurso, entendeu? É muito recurso. Então, se você for um bom gestor e tiver uma boa equipe, não tem como dar errado. Agora, tudo depende de você ter uma boa equipe. Não adianta ser um prefeito muito competente, mas, quer dizer, ele tem que ter uma boa equipe, ele tem que montar uma boa equipe. Porque o básico, você tem que fazer. Aquilo que você falou agora há pouco, tem que ser feito. E não tem como você não fazer, ué. Manter estrada, manter dinheiro que vem para a saúde, ainda mais com relação à pandemia e agora, né, que os municípios receberam recursos à vontade, vamos dizer assim. Então, nós temos que ter prefeitos, governadores e presidentes que tenham consciência em aplicar os recursos dos nossos impostos, que são caríssimos, a taxa de imposto, né,
brasileiro ele é muito alto. Você vê, hoje eu estava vendo aí, os estados recebem 32% de ICM em cima da gasolina. É muito dinheiro. Então, recurso tem, é preciso de saber gerir esses recursos em benefício da população, em benefício do povo. Jefferson, sobre essa questão, porque normalmente, na hora que a pessoa é candidato a prefeito, a população quer que, a sensação que a gente sente é que a população quer que o cara mente para ele, que se falar a verdade, ele não vai ficar satisfeito, porque a primeira coisa que tem que fazer na nossa casa é manter a nossa casa limpa. Você pode não ter uma casa lá, não ter aquela poltrona toda de couro, tudo, né? Aquela televisão de 80 polegadas, mas você pode ter lá aquela ainda de tubo ainda, que ainda funciona, mas a casa nem está limpa. E aí não tem que comprar uma casa não, a casa dele é simples, mas a casa dele está limpa. Então, a primeira coisa que eu entendo, e o que você acha dessa situação dos prefeitos falarem lá na frente, mas às vezes essas coisas que são básicas, ele termina não fazendo. Aí não faz nem o lado da frente e nem o cara de trás, e fica nesse rolo todo. Professor, só para o Everaldo Malaquias está mandando um abraço. Dê um abraço no meu reitor Jefferson. Abraço, Everaldo. Um abração, meu amigo. Olha, eu não sei se todos sabem que estão aqui nos assistindo, mas para ser reitor da nossa instituição, nós somos eleitos também. E eleitos por uma comunidade muito crítica, né? Vocês terem uma ideia, entre os nossos professores, 80% tem mestrado e doutorado, pelo menos. Servidores técnico-administrativos, esmagadoramente todos têm graduação, muitos pós-graduação, mestrado, doutorado. E os nossos estudantes passam por um processo seletivo também que seleciona os melhores estudantes daquela região para estar na nossa instituição. E eu participei de 4 eleições consecutivas, fruto de um movimento na nossa instituição, com êxito nas 4, e sempre digo que o mais importante para a longevidade de qualquer pessoa que quer se colocar no espaço público chama-se coerência. Coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz e o comportamento que nós temos. Então, nesse processo todo, eu tive a oportunidade de cada um ter uma votação ainda mais expressiva que da anterior, mostrando essa coerência. E aí não é mérito meu, é mérito do que eu represento. Eu não acredito, eu acho que o Teixeira falou isso, que uma pessoa que constantemente mente, ela tem até um voo, mas é muito mais de galinha do que de águia. Né? Pode ganhar uma eleição, até pode ganhar uma segunda, mas provavelmente ele não vai muito longe. Então eu prefiro sempre advogar e trabalhar nisso. Acho que um líder, ele torna-se líder quando ele tem coerência. E as pessoas vão perceber isso ao longo do tempo. É difícil hoje, com tudo isso que você pode até ser enganado, e acontece. Nós não estamos preparados ainda para o mundo digital, né? Eu me lembro, né? Eu não sei se isso é só história, né? Mas diz que uma eleição do César Maia, lá no Rio de Janeiro, ele contratou 150 boateiros. Não tinha rede social, não tinha WhatsApp, então os caras iam para os bares, para o café da manhã, nos barezinhos diferentes, e começavam a soltar boato. E aquilo gera. Imagine, isso eram 150 boateiros, imagine você ter 5 mil, 10, 15 mil robôs fazendo isso. Então assim, nós estamos diante de uma enxurrada de boateiros e que nós não estamos muito preparados para isso. E isso aconteceu no Brexit, lá na Inglaterra, com relação à Comunidade Europeia, com a eleição do Donald Trump e com várias eleições ao longo do mundo. Então, pessoas que foram... Hoje você usa a inteligência artificial para saber o perfil e o gosto de cada um
E com isso você consegue induzir comportamentos. Assim como a gente chega na internet, você vai lá e procura um dia, viagem para Búzios. A partir daquele momento você vai ficar recebendo todas as promoções de Búzios, vão ficar aparecendo para você. Tem uma inteligência por trás e que infelizmente algumas pessoas estão usando. Mas eu quero aqui dizer que a internet é um bom espaço para fiscalizar coisa pública, você se expõe, você engana por um tempo, mas não engana para sempre. Né? Eu gosto muito dessa tese. Né? A verdade, às vezes, ela demora, mas ela aparece. Então, eu prefiro caminhar pelos voos de águia e não de galinha. Às vezes, a gente não dá aquele salto muito alto, rápido, mas você vai construindo. Eu acho que todo político, para ter longevidade, todo gestor, todo líder, ele precisa ter coerência. Então, aquele que promete muito e não faz, a conta vai chegar. Ele pode até por um tempo se manter, eu poderia citar vários exemplos, né? Inclusive muito recentes, né? Exemplos muito recentes, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Mas essa questão do boato é muito interessante. Eu acho que o boato é mais forte que talvez os robôs. Né? Os boateiros. O problema é que os robôs estão virando boateiros. Você já falou? Não, você não falou ainda não sobre esse tema agora, não falou? Não. Assim, Menezes, eu concordo, eu acho que o gestor primeiro ele tem que fazer o papel de casa, né, o dever de casa, ele tem que arrumar a casa, o quintal, para ele poder estender aí, né, aos anexos aí. E realmente, eu acho que falta muito, às vezes, infelizmente, principalmente aqui na nossa região, às vezes se dá importância a, não é que o programa ele não seja bom, mas quando você fala em dever de casa, você fala em quê? Né? Quando um prefeito ele encontra um município cheio de buraco, o que ele tem que priorizar? Ele tem que tapar aqueles buracos, né? Ele tem que colocar o asfalto, ele tem que colocar o remédio na prateleira, ele tem que acabar com a fila, com a demanda reprimida, de exames, de consultas. Então, assim, ele tem que fazer, primeiramente, esses papéis que eu considero fundamental, para depois ele estar avançando num programa, né, mais audacioso. Hoje a gente está abrindo lá em Itaperuna, se Deus quiser, agora nesses dias a gente vai estar abrindo um espaço lá para as pessoas autistas. Então, assim, mas é o quê? Depois que a gente faz o dever de casa, depois que a gente passa o asfalto, né, depois que a gente coloca o medicamento na prateleira, ou depois que a gente faz o trabalho social, depois que o meio ambiente, né, faz o seu trabalho, a gente começa a estender para os programas assim mais complexos. Então eu acho de extrema importância, né? O gestor, na verdade, está bem direcionado, bem focado, na verdade, a essas demandas, vamos dizer assim, primárias, né? Para depois ele está se estendendo. E com respeito aos boatos, né? As fake news aí que o professor Gerson falou muito bem. Inclusive, o professor Gerson falou aqui de uma palavra que todas as minhas conversas hoje, quando a gente se demanda aí para a parte política, eu falo que a palavra importante na política é coerência. Realmente é coerência. Você vê político chegar aqui e falar de máscara, falar de vacina, falar de não sei o que, daqui a pouco sai uma foto dele no meio, pulando carnaval, pulando não sei o quê. Ou seja, falta coerência mesmo. Você vê lá uma CPI do Covid, tratando de vários temas que são relevantes também, mas os próprios membros ali, né, os que estão ali na cabeça, falam uma coisa ali, mas quando você vê, as atitudes deles são totalmente divergentes, né, do que aquilo que eles estão pregando ali dentro de uma comissão. Assim, né, eu sou bem ativo na internet, eu acompanho bastante, tento filtrar, né, bastante, recebo muitas fake news também,
Mas é aquilo, você recebe, você tem que se aprofundar, né? E ver se realmente se tem veracidade aquela informação para você tá transmitindo e para você também tá se inteirando, né? Tendo aquela informação verídica, né? Se assim for. Nós estamos aqui caminhando para o final. Então vamos deixar aqui o tema livre daquilo que nós não falamos, que vocês gostariam de falar. Teixeira, o que você gostaria de falar que nós não falamos aqui? Que seja importante. Eu acho que a conversa foi muito boa e acredito que a gente tenha contribuído um pouco, né, para tentar mudar a nossa linha política, né? Tentar mostrar um outro, como diz o Bruno Henrique, né? Um outro patamar, né? Que nós precisamos realmente caminhar nesse sentido. E eu acho que a conversa foi muito boa. Não tenho mais nada a acrescentar. Acho que dentro daquilo que a gente pensou e eu acho que o objetivo foi atingido, né? Então não tem mais nada a acrescentar. Espero que seja bom. Com certeza vai ser. Vamos começar a fechar esse aqui com o professor aqui. Primeiro, já agradecer essa oportunidade, né? O Fernando foi importante aí dessa articulação, de poder estar aqui. Inclusive, me deu um susto, né? No dia que ele ligou para mim, eu mandei mensagem para ele, depois ele me ligou, tomei um susto, né? Não, vou trazer o reitor. Eu falei, cara, trazer o reitor aqui, né? Que privilégio é esse, né? Também, além dos outros nossos colegas, vai trazer o reitor lá de Campos para a gente estar aqui batendo esse papo. E eu até brinquei com o diretor aqui do campus, o professor Leandro, né? A quem eu também mando um abraço. Nesses últimos 2 meses, eu acho que eu vim 5 ou 6 vezes aqui no campus, e assim, é sempre um prazer estar aqui, sou sempre muito bem acolhido. Eu queria terminar dizendo assim, quando eu olho um político, ou quando eu olho a política, eu vou sempre olhar alguns aspectos, especialmente nesse momento. Primeiro, tem que ser um defensor ferrenho da democracia. Se a pessoa não for um ferrenho defensor da democracia, para mim, não é um bom político, na minha perspectiva. Segundo, tem que ter um compromisso com os direitos humanos, com a Carta da ONU, a concepção da pessoa. Todo mundo tem dignidade humana, isso é um direito, não é alguma coisa, não dá para ter pessoas de segunda ou terceira categoria. Então, os direitos humanos são elementos basilares. O terceiro aspecto é a sustentabilidade. Tem que ter compromisso com o planeta, tem que ter compromisso com o nosso futuro enquanto viventes, com a biodiversidade e com a sustentabilidade da vida na face da Terra. E eu não poderia deixar um quarto pilar, necessariamente como educador, um compromisso com a educação pública de qualidade para todos, socialmente referenciada. Então, esses são elementos para mim basilares. Também está na moda, eu tenho que levar um quinto, né? O compromisso com a ciência e tecnologia. Quem nega a ciência não pode ter um destaque, porque é a ciência que nos fez chegar onde nós estamos. É a ciência que fez nós termos mais longevidade. Há 100 anos atrás, tem até reportagens de jornais, uma velhinha de 45 anos foi não sei qual lugar. Hoje, uma pessoa com 70, 80 anos é o novo 60, o novo 50, a gente percebe isso. São pessoas que nós chegamos a idades mais avançadas com qualidade de vida. Isso só foi possível com a ciência, né? Então, negar a ciência é algo que também eu entendo que nós não podemos tolerar, e acho que eu sou um educador, sou um pesquisador, não poderia naturalmente coadunar com qualquer coisa que fosse fora do campo da educação, da ciência e da tecnologia. Então, esses 3 pontos: democracia, direitos humanos, sustentabilidade, educação, ciência e tecnologia. Depois disso, aí nós vamos conversar outros aspectos, mas esses para mim são basilares. E um abraço e muito obrigado por esse espaço, parabéns. Pedro. O professor Gerson já deu a aula aí, né? Acho que eu não tenho muito... Eu só vou falar aqui, o Ebenezer. Tô
te ajudando a acompanhar aqui. Sim. Quem sabe sai um contrato aqui, né? Vamos ver. Mas a Tel tá falando aqui, ó, Reitor Jefferson, queremos fazer uma ortoterapia com parceria CAPS-IF. Aí que bom. Aí, Fernando. Já está conversado com a Tel? Aí, que ótimo. Aí, Tel, mais uma força aqui para você, tá bom? Ebenezer, assim, que eu primeiramente aqui falar também que quando fugiu aqui as perguntas que acho que o André, né, que deve estar ali na resenha do dia, ele fez aquela pergunta se eu toparia, né, vir candidato. Sim. E se teria espaço para o Teixeirinha na gestão. E assim, eu aprendo muito, mas muito mesmo com o meu gestor lá hoje, com o meu prefeito Alfredão. E ele é de uma sabedoria assim, imensa. E ele tem do lado deles lá todas aquelas pessoas que trabalharam na política durante toda a vida, né? Então, assim, tenho certeza que o Teixeirinha errou bastante, aprendeu bastante, acertou muitas vezes também, e tem muita coisa para contribuir. Então, assim, ter essas pessoas ao seu lado só vai te encurtar o caminho, só vai te mostrar o atalho, né? Então, como ele tem lá também. Então, Teixeira, você sabe que você tem meu apreço, né? Esse grande político, grande homem que sempre foi aí para a nossa população. E, Ebenezer, mais uma coisa, como é que está nosso tempo aí? Não, pode falar. O professor Gerson falou também que não basta só a gente eleger o nosso prefeito, né? E realmente a gente tem que eleger os nossos vereadores também. Mas aí eu vou até mais além. E aí a gente vai buscar lá na parte de legislativa os nossos deputados, né? Como é importante. Você lembra qual o nosso último, quando ele falou assim, a gente não lembra o deputado federal que a gente votou. Eu lembro porque eu votei no Alfredão, ele veio candidato, então eu votei nele. Mas geralmente a gente não lembra mesmo, não. A gente não lembra. E da importância que é a gente ter uma representatividade, seja na Alerj, né, seja no Congresso, com uma pessoa, por exemplo, que esteja dentro da nossa região, ou do nosso município, ou do município vizinho, né? E não sei, eu não lembro o último deputado federal nosso aqui, deve ter sido Paulo Portugal, né? Não lembro o ano, mas, né, foi isso mesmo, né, Teixeira? Foi. Então, assim, olha quanto tempo tem. E hoje década de 90, né? Na década de 90, exatamente. Hoje nós temos aqui, né, que trabalha bastante na região, aqui nós temos o deputado estadual Jair Bittencourt, que vem assim, né, estendendo as mãos, não só para Bom Jesus, mas para Itaperuna, para a região inteira, e da importância que é, de repente, a gente está fazendo um deputado federal aqui para a gente também. Então a gente tem que pensar bastante nisso. Já tem figuras aí aparecendo aí como sérios pré-candidatos, né? Talvez o filho do nosso prefeito lá, o Murilo, pode ser um desses pré-candidatos. A sintonia que ele tem, não ele e o prefeito, com o governador do estado, com os senadores. Ele chega em Brasília hoje, ele chega lá e tem acesso, tem as portas abertas, com o Romário, com o senador Portinho, com Hugo Leal. Ou seja, a gente teria, na verdade, um acesso muito grande, uma representação aqui do nosso lado, só estender a mão aí para a gente estar. E infelizmente, eu trouxe uma planilhinha aqui, não sei assim, né? Eu tirei muito rapidamente, não sei se é de tudo, se está atualizada, na verdade. Mas os valores que nós recebemos de emendas desde o ano de 2016 até o ano de 2021. E está batendo aqui um valor de 5 milhões, ou seja, você imagina. A gente tem uma saúde aqui que trabalha com um orçamento de 30 milhões. O nosso município aqui trabalha com um orçamento anual de cento e poucos milhões. Então, a importância que é hoje os deputados direcionar, né, essas emendas aqui para custeio, né, seja para custeio, seja para investimento, da importância que é para você ter
não parar, na verdade, né, essa engrenagem dentro de um município. É uma entrevista que eu fiz com o Fanelli, secretário de Finanças de Bom Jesus. Ele falou que para a saúde, esse ano que passou, veio mais de 80 milhões para Bom Jesus. E toda a arrecadação, junto com verba destinada, chegou em torno de 230, 240 milhões no ano que passou, segundo ele. Para a saúde? Não, mais de 80 para a saúde, segundo ele. Veio muita verba, né, com referência à Covid, né? Sim. Teve realmente... Juntando tudo isso. Mas quando eu fui secretário lá em 2017, o nosso orçamento lá era 30 e poucos milhões. 31, 32 milhões. Então ele falou que fechou o ano com em torno de 230 milhões com relação a movimento financeiro dentro do município. Entendi. Gente, agradecer a cada convidado por ter disponibilizado seu tempo para contribuir com o nosso público, que nos prestigia, com a sua audiência, e aqueles que acessarão depois. Jefferson Manhães, professor, reitor do IFE, ter saído de Campos, do Goitacazes, para nos atender. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo em outras oportunidades. Com certeza. Teixeira, te agradeço por estar conosco. Seja sempre bem-vindo. Ebenezer, eu que agradeço de poder participar aqui mais uma vez do seu programa e sinto muito honrado em fazer parte dessa mesa aqui, junto com o reitor, junto com o Pedro. Então, agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite, um bom final de semana para todos nós e que nosso Vascão, né, Pedro, ganhe o Flamengo. Não sei como é que está o resultado até agora, né? Tomara que esteja ganhando. Ele não quis nem ver, né? Eu não quis nem ver como está esse placar, né? Pedro Renato, foi um dia apertado, né? Mas está conosco. Muito obrigado. Foi apertado, mas muito prazeroso, Venez. Mais uma vez agradeço, né, o convite. E te parabenizo também, porque esse trabalho aí é um trabalho importante, né? Não vamos deixar cair, não. Vamos cada vez mais trazer pessoas ilustres aí para estar compondo a mesa aqui. Foi um prazer, professor Jefferson. Não te conhecia, né? Um grande prazer. Grande prazer, Pedro Teixeira e Ebenezer. Foi muito bom estar aqui. É sempre um aprendizado. Para nós. O Teixeira aqui também. Como é que é o nome do nosso amigo ali? O José Henrique. José Henrique. Grande abraço também. O professor Fernando também aqui. Mestre. E é sempre um prazer, tá? Ele já foi o mestre de cerimônia. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes, a todos vocês que nos assistiram e aqueles que nos assistirão. Uma boa noite e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos.